Essa é a Torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais importantes de Paris, que recebe cerca de 7 milhões de turistas anualmente. Mas há pouco tempo, uma pesquisa acabou chamando bastante atenção. Essa pesquisa apontava que 26% das casas em Paris estavam vazias, e que a cada ano esse número aumentava cada vez mais. Mas o que realmente está acontecendo com Paris? Como essa cidade, que é o símbolo da cultura francesa, está conseguindo perder tantos moradores? Por acaso, a cidade de Paris estaria falindo de alguma forma? Em um relatório feito há 2 anos atrás, o governo francês teve a informação que existiam mais de 18 mil apartamentos espalhados em Paris, que estavam desocupados há mais de 2 anos. E por incrível que pareça, o problema que Paris está enfrentando é absurdamente pior, e vai muito além do que esses números mostram. Esses números mostram que a situação de Paris está piorando a cada dia, e que essas inúmeras casas vazias podem ser somente uma parcela de um problema muito maior. Isso porque além dessas casas, existem outros apartamentos que não estão sendo usados como uma casa principal, onde na maioria das vezes isso acontece pelo fato de uma família ter mais de uma casa, e assim essa casa fica vazia até eles viajarem no final do ano para passarem algumas férias ou acabarem alugando para outra pessoa. Só que se fizermos as contas, vamos descobrir que aproximadamente 20 mil casas em Paris não estão sendo usadas por uma família, e que essas casas não estão distribuídas de uma maneira uniforme pela cidade. Na realidade, quando começamos a olhar como essas casas estão espalhadas, conseguimos achar um padrão bem estranho, já que o centro de Paris é o lugar onde mais está vazio. Ou seja, a maioria das pessoas estão morando em lugares mais afastados do centro da cidade. Mas por que uma cidade com tanta demanda por moradia estaria sofrendo com tantas casas desocupadas? Conhecida como Cidade da Luz, Paris é uma das cidades mais importantes de todo o mundo. No século XIX, ela foi considerada a capital da arte e do lazer, e atualmente ela é o símbolo da cultura francesa. E independente de quantos anos passem, a maioria das pessoas tem um carinho especial por Paris, já que ela nunca sai da lista das cidades mais visitadas do mundo. E olhando tudo isso, fica muito difícil imaginar o porquê das pessoas estarem querendo sair de Paris. Afinal, mesmo sabendo que muitas pessoas não gostam de morar no centro da cidade, é no mínimo estranho imaginar um porquê plausível para os números que Paris enfrenta. E tentando entender o que está acontecendo, nós chegamos no primeiro fator que talvez esteja causando esse problema. Olhando a localização dessas casas, é possível ver que uma parte delas estão vazias por motivos muito compreensíveis, como por exemplo, estarem em uma condição inabitável ou estarem no meio de uma reforma. Só que também há outras coisas que devemos levar em consideração ao fazermos essa análise, e que podem nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo. Uma hipótese que é interessante levantarmos é que talvez essas casas podem ser o alvo de investidores, que basicamente são pessoas que investem o seu dinheiro da seguinte forma. Esses investidores costumam comprar casas no centro de grandes cidades, com a intenção de vender futuramente. E como nós sabemos, uma das poucas coisas que sempre aumenta de valor é o preço das casas, já que diariamente nascem mais pessoas e o território de um país sempre continua sendo o mesmo. E se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre a crise que a China está enfrentando, sabe que essa prática é muito normal e que muitas pessoas conseguem triplicar o seu investimento em poucos anos. A entrada desses investidores explicaria o porquê da maioria dessas casas desocupadas estarem localizadas no centro de Paris, já que eles comprariam essas casas na expectativa da valorização do seu preço futuramente. Só que a realidade é que isso acaba criando outro problema, já que esses investidores estão preocupados em obter lucro a médio e a curto prazo, e como resultado eles acabam tendo a intenção de colocar as suas casas para serem alugadas. Além disso, alguns países acabam colocando leis bem rígidas para que esses investidores não deixem as suas casas sem ninguém morando, onde todas as casas devem estar sendo habitadas por alguém, pelo menos por um número X de dias no ano. E se esse requisito não é cumprido, a autoridade tem o poder de forçar o proprietário a deixar alguma pessoa viver lá. O problema é que Paris não tem regras como essa, e por causa disso, muitas dessas moradias continuarão presentes na cidade, prejudicando muitas pessoas que poderiam estar morando lá. E o complicado é que esse nem é o maior problema que Paris enfrenta quando falamos em moradia. Mas antes de entrar nesse problema, eu gostaria de pedir a sua inscrição. Se você assistiu até aqui, é porque esse conteúdo te interessou de alguma forma. E se inscrevendo no canal, você me ajuda a trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado, e vamos voltar ao vídeo.
Quando observamos as casas que não estão sendo utilizadas, nós conseguimos achar um segundo fator que contribui para isso acontecer. Nem todas essas casas ficam anos e anos vazias, e uma parte delas só não está sendo ocupada pela burocracia que o governo gera. Ou seja, as pessoas querem morar naquela casa, mas acabam tendo que esperar um pouco mais, simplesmente porque o sistema do governo não é eficiente. E apesar de ter um número grande de casas que estão desocupadas por causa disso, esse número não chega nem perto do terceiro fator que eu vou falar agora. O principal motivo de 26% das casas em Paris estarem vazias está relacionado às residências secundárias. E explicando de uma forma simples, elas funcionam da seguinte maneira. Geralmente, quando uma família tem muito dinheiro, ela acaba comprando pelo menos uma casa em uma localidade diferente da que ela mora. E essa segunda casa serve normalmente para eles passarem algumas férias, no começo ou no final do ano. Por causa disso, a maioria dessas casas fica quase o ano todo vazia, e como é propriedade de uma pessoa, o governo não tem muito o que fazer. E apesar desse fator fazer uma grande diferença para esse número aumentar, uma empresa contribuiu imensamente para que essa situação piorasse. Airbnb, uma empresa que surgiu em 2008 e que tem como objetivo facilitar o aluguel de uma propriedade, se tornando assim um intermediário entre o proprietário e o inquilino. Imagine, por exemplo, que você mora em Paris e tenha duas casas. A primeira é a sua casa principal e a segunda é uma casa que você usa para passar alguns dias no final do ano. E de repente aparece uma empresa prometendo revolucionar a forma como você consegue alugar a sua casa. E como você só iria precisar dela no final do ano, ok, você decide testar uma vez para ver como funciona. E como Paris é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo, você começa a ganhar um retorno muito maior do que você esperava. E depois de alguns meses, não só você, mas muitas pessoas começam a colocar as suas casas para alugar. E até quem não tem uma segunda casa, acaba dando um jeito de financiar para aproveitar essa oportunidade e ganhar dinheiro rápido. E em um país onde as coisas funcionam, a história acabaria aí, com todo mundo feliz. Mas devido aos governantes que sempre dão um jeito de lucrar em cima do trabalho dos outros sem fazer nada, a população acabou mais uma vez sendo prejudicada. Em um relatório, as autoridades da cidade de Paris acabaram falando que iriam aumentar o imposto anual que os proprietários dessas casas estavam pagando, fazendo a porcentagem das taxas saírem de 13% para 60%. E o principal motivo do governo fazer isso, de acordo com algumas matérias, é porque eles não querem ter problemas causados por pessoas que se mudam temporariamente. Então, meio que para barrar essa empresa e as pessoas que estavam alugando as suas casas, eles decidiram aumentar ainda mais o imposto em cima desses aluguéis. No fim das contas, infelizmente, essa é uma prática muito comum das grandes cidades. Mas eu decidi comentar aqui pelo fato da situação de Paris ser muito pior do que a dos outros países. E a situação atual é que cada vez mais vão existir casas que não estão sendo ocupadas por causa desses impostos e de outros fatores, como foi falado. Mas antes de finalizar esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, considere deixar o seu gostei aí embaixo. E se você tem uma opinião sobre esse assunto, deixe ela aí embaixo nos comentários. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.